Olá, pessoal, eu sou a Natália. Estou aqui hoje com o pastor Canidé, pastor da Igreja Metodista de Praça da Bandeira, e hoje estamos dando início ao novo quadro da IMPB. Seja bem-vindo, pastor. Estou muito alegre por estar aqui, por atender esse convite e me sinto honrado por ser o primeiro nesse quadro de entrevistas. Pastor, todo mundo te conhece como Canindé, mas qual o seu nome? Então, meu nome é Francisco Canindé Freire. Poucas pessoas me conhecem por Francisco, né? Aliás, a minha esposa é a única que me chama por Francisco, efetivamente. E, como bom nordestino, existem muitos Francisco Canindés na minha terra, apesar de aqui não ser muito comum. Mas isso se dá em função a um hábito católico, né? Associado ao Francisco de Assis, que depois que veio para o Brasil, a cidade de Canindé, no Ceará, se tornou o centro das promessas feitas pelos católicos e se transformaram os Francisco de Assis em Francisco Canindé. E afinal, quem é pastor Francisco Canindé? Então, Francisco Canindé é um cara determinado, focado, sem se deixar levar pelas empolgações, mas que se mantém sempre muito direcionado naquilo que projeta e naquilo que Deus espera que seja feito. As pessoas vão sempre esperar de mim uma pessoa atuante, viva, eficaz, ousada e com intrepidez, principalmente quando se trata das coisas de Deus. Quantos anos o senhor tem de ministério pastoral? É uma pergunta assim que desde 2006 eu fui chamado para assumir uma igreja que estava com problema ali em Saquarema, e então desde esse tempo eu me entendi já trabalhando no chamado, mas efetivamente de nomeação do ano 2012 para cá. Considerando que o senhor foi recém-nomeado pastor da Igreja Metodista de Praça da Bandeira, o que o senhor espera dessa igreja? O que me preocupa mesmo é que a igreja espera de mim. Isso me preocupa. Mas eu posso dizer que eu sou um privilegiado por ter a oportunidade de realizar um grande trabalho na Igreja Metodista da Praça da Bandeira. Nós olhamos hoje para uma igreja que tem uma história, uma igreja que tem um potencial de crescimento em uma cidade em que as pessoas têm um coração ensinável, aceitável, e no que depender de mim, as pessoas podem sempre esperar o melhor. Não é somente o que é possível, é fazer o melhor para que a igreja avance, cresça e se torne uma referência aqui na cidade. Pastor, como você organiza sua devocional? É uma pergunta difícil de responder, porque eu não tenho assim um hábito de fazer devocional. Eu vi um amigo falar certa vez, e eu me encaixo nessa, que as pessoas criativas, Deus só dá na hora, para não correr o risco da gente fazer mais do que Ele quer. Então eu me encaixo mais ou menos nesse sentido. Às vezes eu até me pergunto, sabe, Natália, as pessoas, eu vejo colegas com regularidade, devocionais, e às vezes eu me sinto meio estranho, porque parece que eu não faço, eu estou errado em não buscar da forma que eles buscam. Mas Deus, de repente, Ele me escolheu para ser assim. E a maioria das coisas, posso dizer assim, 80% a 90% das coisas que Deus fez na minha vida, Ele me deu de imediato. E é assim que eu encaro o meu devocional. Sim. Qual o livro da Bíblia que mais lhe inspira? A Bíblia, por si só, como um todo, é um livro inspirador, não é? De Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar inspiração nela toda. Mas, se eu puder citar um livro, que é um livro que nunca parou de ser escrito, é o Atos dos Apóstolos. É o livro que mais fala, porque eu sou fã do apóstolo Paulo. Eu gosto muito da postura, eu me identifico bastante com a luta que ele teve e com a luta que nós temos no dia de hoje na igreja. Sim. E qual foi o último livro que você leu que gerou um aprendizado importantíssimo ou uma reflexão sobre a vida cristã? No momento eu estou lendo um livro do Timothy Keller, que é A Igreja Centrada. Agora, entre tantos e tantos livros que eu já li, eu posso citar o Kryptonita. É um livro que leva você a identificar aquilo que te enfraquece. É um livro do John Bevere. Sim. E
quais são os seus autores favoritos? Tem o Elias Dantas, um conterrâneo, Sim. que eu gosto muito da leitura dele. Eu gosto do John Bevere, eu gosto do Eugene Peterson e o Timothy Keller, que é o último livro que eu estou lendo, A Igreja Centrada. Sim. E você poderia recomendar 2 livros que promoverão um aprendizado significativo sobre a fé cristã? Sim. O Kryptonita é um livro que eu recomendo para todas as pessoas. E o segundo livro que eu poderia identificar, principalmente para quem tem cargo de liderança, é um livro que trata sobre a vida do Jonas, chama-se Espiritualidade Subversiva, do Eugene Peterson. Sim. E quais são as suas referências pastorais? Isso aí, eu tenho muitas referências pastoral. Graças a Deus eu sempre me relacionei com muita gente boa, bons pastores. Mas eu quero citar pelo menos os 3 últimos, não os 3, mas os 2 últimos bispos que nós tivemos. Sim. Como foi o bispo Paulo Lockman, o bispo Emanuel Siqueira e agora por último o bispo Roberto. Sim. E conte-nos uma experiência sobrenatural que o senhor experimentou ou presenciou. Ao longo da vida foram muitas, né? Imagina. Experiência na igreja, experiência em sonhos, experiência em montes. E eu posso citar as grandes experiências que aconteceram nos retiros, do que a gente chama de Peniel, né? Deus fez coisas maravilhosas na igreja. Mas as experiências de ontem, elas já passaram. E eu posso citar a última experiência do culto de domingo passado, já esperando que o culto de amanhã já seja superior ao que aconteceu no domingo passado. Amém. Qual sua opinião sobre a participação da igreja na vida política? Eu entendo que a política é algo muito necessário, né? E Jesus, ele nunca deixou de se posicionar politicamente, e também entendo que foi a própria política que matou Jesus, né? Mas pela necessidade, a igreja precisa se posicionar. A igreja não pode jamais ficar em cima do muro, porque o muro é do diabo. A gente precisa ter uma posição. Sim. E isso é inegociável. Porque o problema, Natália, não é a igreja, o problema é a corrupção. O problema é quando as pessoas corrompem os princípios. O problema é quando as pessoas usam a igreja como trampolim. O problema é quando os pastores usam a igreja como um cercado de votos. Esse é o problema. Mas a igreja ter participação, opinião na vida política, eu acho muito necessário. Muito importante a sua colocação, pastor. Agora, uma pergunta e uma palavra. Cor. Azul. Comida. Carne de sol. Doce. Doce de leite. Time. Todos. Ai, animal. Cachorro. Um sonho. Vencer todos os hoje da minha vida. Um local. Nordeste. Um país. Brasil. Pastor, muito obrigada pela sua presença, por essa entrevista. Que podemos ter próximas, né? Que eu garanto que vão surgir muitas curiosidades ainda. E até a próxima. Eu agradeço essa oportunidade que a gente pôde expressar e esse pontapé inicial possa ser assim, apenas um início de um grande projeto na sua vida. Quero agradecer a você, Natália, pela oportunidade, aqueles que estão envolvidos nesse projeto, e que Deus continue fazendo grandes coisas através das nossas vidas. Amém.